Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e na aula de hoje nós vamos à resolução de uma questão do vestibular lá de 2021, que ocorreu como sendo fase única da UFPR, que trabalha com a ideia lá de áreas, a área do setor circular e também a área de um triângulo, certo? Antes da gente ir para a nossa resolução, vou falar que se você vai prestar a prova do Enem, aqui no primeiro link da descrição nós temos uma apostila gratuita para você. Eu separei os exercícios lá por grau de dificuldade e também por conteúdo, para que você consiga tirar uma nota superior a 900 no Enem, tá? E se você gostar dessa apostila, gostar da resolução aqui dessa questão ou de outras resoluções, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você conhece, porque isso vai dar uma força muito grande aqui pro canal. Demorou? Sem mais os recadinhos aqui, bora lá para nossa resolução. Primeiramente, lendo aqui, destacando os fatos importantes, e depois a gente vai começar a resolução. Bora lá então. Na figura ao lado, há uma circunferência de centro C. Então perceba que a gente tem uma circunferência aqui e o centro que ele está dando é este ponto que está aqui. Se o ângulo alfa mede π sobre 3 radianos, a razão entre a área do setor circular, PCQ, e a área do triângulo PCQ é. Então vamos pensar no seguinte primeiramente. Veja bem, ele quer a razão. O que é a razão? Razão nada mais é do que o quociente entre dois números. Pô, mas o que está querendo dizer? É simplesmente você pegar a ordem que ele dá e fazer a divisão do primeiro pelo segundo. Então nesse caso eu vou pegar aqui, ó, a área do setor dividido pela área do triângulo, certo? Um fato importante que ele dá pra gente, que a gente vai utilizar bastante aqui, é que este ângulo alfa, ele mede π sobre 3 radianos, tudo bem? Se você não está acostumado a trabalhar com radiano, não tem problema, transforma para graus como a gente vai fazer, ok? Mas antes da gente fazer essa transformação, vamos só destacar uma parte importante aqui, ó. O triângulo PCQ que ele der, repara que os pontos tanto P quanto Q, eles estão sobre a nossa circunferência. Por que esse fato vai ser importante para a gente? Pelo seguinte, ó, porque eu posso afirmar que esse segmento aqui CQ, ele é na verdade o raio da minha circunferência, assim como o segmento PC também é o raio da minha circunferência, certo? Pensando nisso, vamos primeiro aqui, ó, encontrar a área do setor circular. Essa área do setor circular é o que eu vou destacar aqui para vocês, ó. Primeiramente, ó, é essa parte toda aqui. Imagina que você tem uma pizza e você vai pegar uma fatia de pizza. Essa fatia de pizza nada mais é do que o seu setor circular. A área desse setor aqui está diretamente ligado a este ângulo alfa, que ele deu para a gente que é π sobre 3 radianos. Aí, como eu disse para você, se você não está acostumado a trabalhar com esse ângulo em radianos, não tem problema, transforma para graus. Como é que você faz isso? Da seguinte maneira, ó. O que você precisa se lembrar, e aí precisa mesmo, é que quando você pega π radianos, este π radianos é o equivalente a 180 graus. Aí você pode montar uma regra de 3, alguns professores fazem isso, eu não gosto de fazer muito isso, eu prefiro analisar da seguinte maneira. Ó. Quando eu tenho π radianos, nós sabemos que π radianos é 180 graus, não é? Então essa parte que eu estou destacando aqui para você, se você quer sair do radiano para o grau, basta você substituir o que você sabe da equivalência, que é o que está aqui em cima, ó, que π radianos é o equivalente a 180, não é isso? Maravilha então. Então pega esse valor e substitui. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar da seguinte maneira, ó, 180 graus dividido por quanto? Dividido por 3, que é o equivalente a 60 graus, tá? Uma outra maneira mais rápida de você fazer também é que, como é proporcional o radiano e o grau aqui, se você perceber daqui para cá eu estou dividindo por 3, então essa equivalência vai ser válida, né? Daqui para cá eu também vou dividir por 3, chegando nesse valor. Perfeito. Para que eu vou usar esse ângulo alfa? Lembra que eu disse que o setor circular ele está diretamente ligado a esse ângulo alfa aqui? Então você vai montar uma regra de 3 agora, pensando no seguinte. O que você sabe em grau da circunferência por completo? Que é o equivalente a 360, não é? Então, maravilha, ó. Então, tem aqui que 360 graus é o equivalente à área completa aqui do meu círculo, né? Ó. Como é que é essa área completa? Eu faço π
vezes o valor do meu raio ao quadrado. Quem que é o meu raio? Chamei de raio R, então vai ficar, ó, π vezes o valor do R ao quadrado. E aí você vai pensar assim, ó, quanto maior esse ângulo alfa, maior é a área do meu setor. Quanto menor esse ângulo alfa, menor é a área do meu setor. Então é diretamente proporcional, ó. Então o ângulo total está para a área total, assim como o ângulo alfa, que é 60 graus, está para quem? Está para a área do setor que eu vou chamar aqui de AS, tudo bem? O que você faz agora? Multiplica cruzado, ó. Quando você multiplicar cruzado vai ficar 360 vezes o valor aqui do meu AS, que é a área do meu setor, que é o equivalente a quem? Ó? A 60 vezes π vezes o raio ao quadrado. Ó. Então, 60 vezes π vezes o valor do meu raio ao quadrado, certo? Esse 360, a gente pode começar a simplificar aqui, ó, por esse 60, então bora lá. Ó. Primeiro, aqui, ó, vai simplificar o zero, certo? Ficou 36 do lado esquerdo e 6 do lado direito, então a gente vem aqui e simplifica por 6 aqui, vai ficar o número 1, o que não faz diferença pra gente, mas quando eu simplificar por 6, 36 fica o 6. Então quem que sobrou? Ó? Sobrou aqui pra gente o seguinte, 6 vezes a área do meu setor, que é o equivalente a π vezes o valor do meu raio elevado ao quadrado. Esse 6 ele está multiplicando, ele vai dividir. O que você vai poder concluir então? Você vai poder concluir aqui, ó, que a área do meu setor, neste caso em específico aqui, é o valor lá de π vezes o valor do meu raio ao quadrado sobre 6. Então vamos destacar essa partezinha aqui para a gente não se esquecer, tá? Enquanto você está estudando, se você conseguir destacar para você não ficar perdido, e geralmente quando você está fazendo muito cálculo, isso ajuda já para você lembrar de qual que é o seu objetivo e você localizar. Antes da gente fazer outra parte aqui, ó, deixa eu explicar um negocinho para você. Lembra que eu falei que se você quisesse, você podia dividir por 3 daqui para cá? Daqui para cá também você pode dividir por 3, certo? Porque é proporcional. O mesmo acontece aqui, ó. Perceba que do 360 por 60, eu estou dividindo por 6. Olha só o que aconteceu com a minha área do setor. Eu também dividi por 6. Então, se você tiver essa sacadinha na hora, você consegue ganhar um tempinho. E isso te ajuda, tá? Ou se ainda você tiver na cabeça qual que é a fórmula lá da área do setor, você pode utilizar também. Como nem todo mundo se lembra, eu prefiro montar a regra de 3, porque aí eu consigo abordar mais pessoas, tudo bem? Mas não tem problema caso você tenha feito, ou se você preferir utilizar a fórmula do setor. Demorou? Acabou o exercício? Claro que não. Veja só. A primeira coisa que eu encontrei para fazer a razão, que é o nosso objetivo final, foi encontrar a área do setor, que é isso daqui. O que eu faço agora? Agora eu preciso encontrar a área do triângulo PCQ. Vamos pegar e montar esse triângulo aqui, ó, já que eu destaquei para vocês que é a área do setor. Ó. Vamos pegar aqui, ó, o ponto C até o ponto P, depois aqui, daqui até aqui, e por fim, daqui até aqui. Demorou? Então nós temos aqui, ó, os respectivos pontos. Veja só. Aqui nós temos o ponto C, aqui é o ponto P, e aqui é o meu ponto Q, ó. E aqui é o valor de quem? O valor do meu raio, e aqui é o valor do meu raio, certo? E este ângulo aqui, nós sabemos quanto que vale também, não sabemos? Ó? Esse ângulo que está aqui, ele vale 60 graus, ou π sobre 3 radianos, não importa, tá? O que eu quero que você pense nesse triângulo aqui? Bom, quando eu tenho dois lados congruentes, ó, essa medida que está aqui tem a mesma medida que essa é a ideia de lados congruentes, tá? E a gente marca assim, ó. O que você vai poder concluir? Esses dois ângulos que eu vou destacar aqui para você, eles também são congruentes. Mas por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, lembre-se que a área aqui, ó, me perdoe, que a soma aqui dos ângulos internos de um triângulo, ele é 180. Aqui eu já tenho 60. Logo, esses dois somados tem que dar 120, não tem? Como eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, eu vou pegar o 120 e vou dividir por 2. Quando eu fizer isso, esse ângulo que está aqui é 60 graus, e esse ângulo que está aqui também é 60 graus. O que a gente vai poder concluir então? Que na verdade esse triângulo é um triângulo chamado triângulo equilátero. E aí é legal a gente pensar nesse triângulo equilátero pelo seguinte, ó, vamos abaixar um pouquinho aqui, tá? Para a gente conseguir fazer o cálculo, ó. Quando a gente pega um triângulo equilátero, a gente tem uma formulazinha pronta para ela, que é a seguinte: a área de um triângulo equilátero é dado lá, ó, pelo valor do lado
elevado ao quadrado, certo? Vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso aqui dividido por 4. Mas quem que é o meu lado? O lado, ó, é o lado R, certo? Então a gente vai substituir aqui, ó. Então a área desse triângulo equilátero vai ficar da seguinte maneira, pessoal. Veja só. R elevado ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo isso aqui ainda dividido por 4. E aí, assim como a gente destacou lá, ó, vamos destacar isso aqui também para a gente voltar no enunciado e se lembrar qual que é o nosso objetivo principal, tá? Sempre faça isso, principalmente em questões do Enem ou questões lá de um vestibular que quem faz o UFPR geralmente faz também, da UEL, porque sempre são enunciados grandes e contextualizados, às vezes você acaba esquecendo, ó. Lembra lá, ele pediu a razão. O que eu falei para vocês? Razão é divisão. De quem por quem? Da área do setor. Quem que é a área do setor mesmo? Eu chamei de AS, ó, que é essa partezinha que está aqui. Mas eu vou fazer a razão de quem por quem, ó. A área do setor pela área do meu triângulo. Então, olha só, é AS dividido pelo meu AT. Quem que é AS? Eu destaquei aqui para vocês, ó. É π vezes o valor do meu raio ao quadrado, tudo isso dividido por 6. E quem que é a área do meu triângulo? Tá aqui, ó, destacado também, ó. É o valor do meu raio ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, dividido por quanto? Dividido por 4. Maravilha! O que você precisa perceber? Tá vendo que eu tenho uma divisão de fração? Quem que é o traço principal? Isso daqui. Então a fração de cima é π vezes o raio ao quadrado sobre 6. E a fração de baixo é toda essa partezinha. O que a gente faz? A gente vai manter a de cima, que é π vezes o valor do raio ao quadrado, tudo isso sobre 6, vezes o inverso da de baixo. O que é inverter? É você jogar o 4 para cima e o raio ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 para baixo. Ó. Então, que vai ficar 4 sobre r elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Maravilha! Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui, ó. Olha lá para a sua fração. Tá vendo que eu tenho r ao quadrado aqui e r ao quadrado aqui? Você pode e deve simplificar. Aí perceba que sobrou aqui, ó, um 4 em cima e o 6 embaixo. Vou simplificar também, ó. Quando eu dividir 4 por 2 vai ficar 2 aqui. E quando eu dividir 6 por 2 vai ficar número 3 aqui. Quem sobrou em cima? 2 vezes π. Vamos colocar aqui então, ó. 2π. E quem que sobrou embaixo, pessoal? Vamos só arrumar esse traço aqui, ó. Quem que sobrou aqui embaixo, ó? 3 vezes raiz quadrada de 3. Se você olha para as suas alternativas, perceba que você não tem isso. E a raiz quadrada de 3 está em cima. Por quê? Porque racionalizou. O que é racionalizar? Nesse caso, ó, é sumir com essa raiz quadrada de 3 aqui. Como que eu faço isso? Da seguinte maneira. Você vai multiplicar tanto o seu numerador como o seu denominador por raiz quadrada de 3. E aí você pode fazer isso porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é como se fosse 1. Então não faz diferença nenhuma, tá? Então vamos abaixar um pouquinho aqui, ó, para a gente conseguir continuar essa conta. Veja só. Pega aqui. 2π vezes raiz quadrada de 3. Tem como fazer alguma coisa? Não. Deixa lá, ó. 2π vezes raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por quanto? Presta muita atenção, ó. Eu tenho um 3 que está aqui. E eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Que é a raiz quadrada de 9, que por sua vez é 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 3. E quando eu fizer essa conta, isso aqui vai dar quanto? Ó? Vai dar 2π vezes raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 9. Aí sim, quando eu olho aqui, eu tenho uma alternativa, que é a alternativa de letra C, o que corresponde pra gente a nossa alternativa correta, certo? Uma questão totalmente detalhada aí, fazendo umas breves revisões com você. Se você curtiu, a única coisa que eu peço é que deixe o seu like, se inscreve aí no canal para dar uma força pro canal. Se você quiser uma apostila gratuita do Enem, pega essa apostila mesmo que você não vai fazer o Enem. Isso serve como forma de revisão para você fazer algum vestibular que você vai prestar, seja no vestibular aqui do Paraná, seja em universidades públicas, particulares, não importa. Pega essa apostila para que você consiga fazer uma revisão, tá bem? Muito obrigado por você assistir até aqui, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.